Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia. Graças a Deus, né? Para estarmos meditando na palavra do Senhor. Antes de trazer a mensagem, né? Em primeiro lugar, eu quero assim agradecer os irmãos da igreja, né? Os irmãos que estão conosco lá na igreja, pelas mensagens, né? Fiquei muito feliz, porque recebi muitas mensagens essa semana. Eu completei mais um ano de vida, na graça de Deus, né? E recebi muitas mensagens, né? Os irmãos com carinho, né? Aquela imagem, aquela mensagem que é muito bom a gente, né? Receber essas mensagens e saber que a gente pode, pela misericórdia de Deus, né? Está sendo assim um exemplo para alguns irmãos, um testemunho. Isso é muito importante, não é? Porque para que realmente a luz do Senhor possa brilhar nas nossas vidas e possa alcançar outras pessoas. Então fiquei muito feliz. Louvo a Deus pelos irmãos que mandaram as mensagens, que Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? Quero deixar aqui um grande abraço, um forte abraço por todos. E mais um ano, né? E graças a Deus, porque é Deus que nos dá saúde, é Deus que prolonga os nossos dias na terra. Uma semana de alegria, de um aniversário, né? Mas uma semana também difícil. A pastora tem colocado no grupo da igreja, né? Nós temos passado por uma tribulação com a Transibirina, inclusive ela está internada, né? A gente internou ela 2 dias agora, ela está lá e ela já pediu aí, né? Através do grupo, que os irmãos continuem orando, né? Pela vida da irmã Severina, pela vida da pastora, pela nossa família, né? No momento nós estamos passando por essa tribulação, ela está bem fraquinha, está bem assim, fraca, né? Bem debilitada, mas a vida dela está nas mãos do Senhor, amém? Deus está ali, Deus está guardando, vai fazer o melhor. Deus sempre faz o melhor para as nossas vidas, amém? Então eu conto com as orações dos irmãos que continuem orando pela nossa família e pela vida da irmã Severina, assim como nós temos orado também pela vida dos irmãos. A palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, que Deus colocou aqui, né, no meu coração, é algo que realmente eu aqui meditei, fiquei pensando, isso me lembrou, até trouxe a minha lembrança lá até do meu passado, né? E colocou essa palavra no meu coração, eu quero ter, assim, compartilhar com os irmãos. Vamos abrir a palavra no livro de Samuel, segundo Samuel, vamos ver o capítulo 9. Samuel, capítulo 9. Tá? Vamos ver aqui a palavra do Senhor. Fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Amém? Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é esse teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trazer-lhe-ás, pois, a terra, trabalhais a terra, tu e teus filhos e teus servos. Recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica.
Todos quanto moravam em casa de Zipa eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Bem, uma leitura um pouco extensa, mas eu queria ler, né, para que a gente pudesse estar meditando aqui. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Deus soberano, Deus de toda a glória, o Deus que se faz presente, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus todo-poderoso, que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Vem, Senhor, agora, Senhor, venha alcançar as nossas vidas, venha falar conosco nessa noite, envia a Tua palavra revelada e que ela venha agir lá no profundo dos nossos corações, visita os nossos lares agora, nossas famílias, venha trazer paz aos nossos corações, Senhor, lança por terra todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, Senhor. Nós estamos guardados pelo Senhor, a nossa vida está protegida pelo Senhor, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem nos guardado, é verdade, porque o Senhor está com as mãos estendidas o tempo todo guardando nossas vidas. Então venha trazer paz aos nossos corações, Senhor. Envia a Tua palavra revelada e fala lá no profundo, lá dentro dos nossos corações. É o que eu te peço nessa noite, te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, como eu falei aqui para os irmãos, o que Deus me trouxe uma lembrança do passado, e eu queria que você pensasse assim no amigo, amizade, né? Hoje assim a gente vê, né, que as amizades hoje são raras, né? Algumas pessoas ainda têm assim muitos amigos, outros têm poucos, tem gente que diz que não tem amigo nenhum. E é tão bonito, né? É tão maravilhoso a gente ter amigos, as amizades, né? São tão importantes. É tão bom na nossa vida quando a gente tem aquela pessoa que é amigo, que está ali com você, faça chuva, faça sol, né? Sempre tem uma palavra de conforto, de consolo, está com você em todo o tempo. Eu lembrei, inclusive, assim, né, lá da minha infância, dos amigos, das amizades antigas que a gente tinha, aquela coisa ali de irmão, né, que a gente lembra como era bonito, né, aquela coisa de estar junto sempre, em todas as situações, os amigos ali presentes, e era tão gostoso. E a gente confiava muito a dividir os nossos problemas com aquelas pessoas, eles escutavam a gente, nós escutávamos eles também, e aquela coisa maravilhosa, porque a gente tinha uma confiança total naquele amigo, né? Sabia que a gente podia conversar, contar nossos segredos. É tão bonito, né? São valores que a gente não pode deixar que isso venha se perder, né? Porque os valores tão preciosos dessa vida têm se perdido, né? E falando aqui a respeito do que aconteceu aqui, o fruto de uma amizade, o fruto, o resultado de uma amizade, né? Até onde ela vai, o que ela é capaz de fazer. O amigo verdadeiro, aquele que realmente tem aquele amor por você verdadeiro, que é o teu grande verdadeiro amigo, até onde ele pode ir, o que ele é capaz de fazer. Aqui a gente, esse texto que eu queria ler com os irmãos, fala a respeito de Davi e Jonatas. Bom, Jonatas era filho de Saul. Era um filho de Saul, que havia entre Saul e Davi uma amizade, eles fizeram uma aliança, havia um amor de irmão entre eles, né? Muito grande. E gente, eu quero, só para a gente voltar aqui e entender um pouco, nós vamos voltar um pouco, né? Em 1 Samuel, capítulo 20, Jonatas, filho de Saul, ele tinha uma amizade, né? Um amor de irmão entre ele e Davi, quando se conheceram. Havia uma amizade, né? 1 Samuel 18 fala amizade de Jonas com Deus, depois fala com Davi. Aqui no capítulo 20, nós conhecemos bem a história e sabemos que depois que Davi, né, matou o gigante, então se acendeu aquele ciúme, aquela inveja, né, porque o povo começou a falar, né, que Davi venceu seus milhares e tudo, e se levantou aquela preocupação de Saul com relação ao trono. Ele se viu ameaçado por Davi. Teve medo que Davi pudesse tomar o seu trono e começa a perseguição. Só que Davi tinha em Jonatas uma amizade, o próprio filho de Saul, que tinha uma amizade, um amor de irmão. E aqui vai acontecer uma situação onde
Davi, como ele era, né, um comandante ali do exército de Saul, então ele comia, né, à mesa junto com o rei, mas mesmo sempre sabendo e desconfiado que Saul queria uma oportunidade de matar. E eles vão fazer aqui uma aliança, né, no momento de estar tendo uma festa da lua nova. Saul vai fazer a mesa, passava 1, 2, 3 dias aquela festa. Davi, ele tinha que se apresentar ali para sentar à mesa do rei junto com Jonatas e comer ali juntos, né? Ele era um homem de confiança de Saul. E Davi, então, ele vai fazer uma aliança com Jonatas, né? Vai falar a respeito disso e vai dizer para ele, faz um trato, né? Porque ele tinha uma certeza, né? Que Saul queria matar, né? Queria arrumar uma estratégia para pegar. Então eles fazem uma aliança ali, porque Davi diz que ele combina, né? Que se o flecheiro vai jogar as flechas, né? Ele vai passar um dia da primeira noite da festa, Davi não aparece. Aí ele pergunta, né? E ele combina, né? Davi combina com Jonas para dizer que ele foi sacrificar o Senhor com o seu povo e tal. No outro dia, Saul pergunta onde é que está o filho de Jessé, não aparece e tal. E Saul percebe, né? Que Jonas estava cobertando Davi. E ali eles combinam assim que ele ia jogar, né? As flechas. Se fosse para cá, ele poderia se aproximar. Ele ia mandar o flecheiro pregar. Ele ia tirar as 3 flechas. Se as flechas caíssem para lá, as 3 flechas, de dizer que era que Davi tinha que sair e fugir porque Saul ia matar. Mas isso aí é uma outra história que eu não quero me aprofundar. Está no capítulo 20 de Samuel, só para você entender. A respeito da aliança. No 1 Samuel, capítulo 20, vamos ver aqui, versículo 12, tá? Depois você pode ler o capítulo inteiro, vai falar sobre essa aliança que eles fizeram, esse combinado, né? Para que Davi não caísse na mão de Saul. Diz assim, e disse Jonatas a Davi, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 12. O Senhor Deus de Israel seja testemunha amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu mandarei dizer. Então estavam ali, né, naquela situação, né, porque havia sempre aquela ameaça de Saul e Jonas estava falando com Davi. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, olha aí, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver. Se não tu disser saber eu, e não te deixar ir embora para que sigas em paz. Então esse era o combinado, né? Se ele soubesse que o pai queria matar, ele ia fazer o combinado das flechas, né? Estar para lá, né? Aí Davi ia fugir para que Saul não pegasse ele. Versículo 14. Se eu então ainda viver, porventura, não usarás para comigo de bondade, olha Jonas falando com ele, do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. Olha a aliança que eles estão fazendo aí. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi, porque Jonas tinha certeza que o Senhor era com Davi e que Deus ia dar vitória para Davi. Então ele fala, nem quando Deus destruir todos os inimigos, né, você vai usar de bondade para com minha casa, ainda que, né, que ele esteja morto. Então ele diz aqui, assim, versículo 16, fez Jonas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas se jurara a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Então havia uma aliança entre eles e que Jonatas ainda falou que se ele usaria de bondade, né, com a sua casa, né? E aí a gente vê aqui que se passou tudo aquilo, né? Jonatas vai morrer numa peleja, Saul vai morrer também. Davi, ele vai assumir o trono de Judá e de Israel, vai ser o rei do todo o povo de Deus. E agora ele está na condição de rei. E aí agora Davi vai, né? Aqui vamos ver lá no capítulo 9, voltando agora, Davi já é colocado rei, né? Jonas já havia morrido, Saul já estava morto. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Então, a bondade que Davi está falando, de uma aliança que ele tinha feito lá atrás, ele diz, tem alguém ainda lá para que use de bondade? Aquele amor, aquela amizade, aquela aliança que eles fizeram lá atrás, né? Aquilo tudo não ficou esquecido, não foi algo por acaso. Davi não se esqueceu daquilo.
mesmo depois de ter passado todo o tempo, aqueles anos todos, desde depois da morte de Jonatas, desde depois da morte de Saul, Davi poderia ter esquecido aquilo tudo? Não. Mas havia um desejo no coração de Davi muito forte, porque eles tinham feito uma aliança, e ele faz essa pergunta porque ele lembrava da aliança. Ele queria saber, né? Ele diz, por amor a Jonatas, não por amor a Saul. Vê a palavra, ele diz aqui, para com ele por amor de Jonatas. Uma amizade muito grande que tem entre aqueles dois. E ele queria realmente, né, retribuir, né, aquele irmão, aquele amigo. Tudo bem que ele tinha feito com ele, vice-versa, como Davi também tinha feito com ele. Então, aí continuando o texto, né, para a gente ir mais à frente, entender aqui o que Deus quer falar, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Então, havia um servo, né? Saul morreu, Jonatas morreu, mas havia um servo lá que tomava conta da casa, que era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? E ele respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Então, Ziba, ele estava ali cuidando né, da casa de Saul, do que pertencia a Saul, depois da sua morte, né, havia servos ali. E Davi pergunta, tem alguém ainda da casa, né, de Saul, de Jonas, que está vivo? E ele vai falar que havia esse homem, né, esse jovem, vamos dizer assim, aqui na frente a gente vai ver o nome dele, que é Mefibosete, que havia realmente, né, um filho de Jonatas, era filho de Jonas, Mefibosete, mas ele usa aqui, aleijado de ambos os pés. Então, nesse primeiro momento, eu fico pensando assim, né, irmãos? Havia uma aliança mesmo que eles fizeram lá atrás, um compromisso de uma amizade muito profunda, mas veja bem, Davi ele poderia chegar aqui já nesse momento, né, e dizer assim, poxa, ele tem um filho mais aleijado. Eu fiz uma aliança com ele, né, eu prometi que agiria de bondade com a casa do pai dele, mas ele poderia pensar, poxa, um deficiente físico, né? Uma pessoa já com um problema muito sério para que eu possa cuidar. É isso realmente, né? Que eu vou ter que agora cuidar. Eu sei que eu realmente, né? O Jonatas era meu irmão, mas olha só. Eu fiquei pensando nisso, né? No que consiste realmente uma verdadeira amizade. Quando a gente começa a colocar em determinadas situações, no meio de uma amizade, dificuldades, impedimentos. Será que é uma amizade verdadeira, irmãos? Será que nós somos amigos mesmo daquela pessoa, aquela pessoa para com a gente? Será que a amizade verdadeira, ela dá lugar, né, para dificuldades, situações como essa aqui, que o Davi poderia pensar, olha, realmente eu prometi, mas, poxa, mas um filho aleijado, eu vou ter que cuidar de um filho aleijado. Né? A gente para e pensa, né? Porque às vezes a gente faz muita promessa, a gente fala muitas coisas, mas de boca não adianta. A gente tem que provar numa hora como essa, como Davi estava vivendo, num momento como esse, ou como a gente está vivendo agora, que a gente ama mesmo, que a gente é amigo, que a gente é verdadeiro com aquela pessoa que está com a gente, com aquela pessoa, né, que precisa da gente. No versículo 4, andando mais um pouco aí, 4, 5, ele diz assim, onde está? Perguntou o rei a Ziba. Ele falou, né, de um homem aleijado, jovem. Ele respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Então, sabe, Davi aqui, irmãos, nesse momento, ele poderia fazer assim, depois que ele perguntou para Ziba, né? Ele tem um filho e tal, alisado, aí ele poderia falar assim, tá bom, muito obrigado, virar as costas e ir embora.
Né? Ele poderia fazer isso. Porque aí era uma aliança entre ele e Jonatas, só Deus testemunhou aquilo. Ah, tá bom, muito obrigado. Mas ele não, ele perguntou onde ele está. Né? Eu quero conhecê-lo, quero estar com ele. Ele poderia realmente, né, falar assim, não vou ficar com esse problema na minha vida não, eu vou embora, eu vou virar as costas. Mas essa é uma atitude de um amigo, irmãos? Isso é uma atitude de realmente, de uma verdadeira amizade? Jó, ele usa uma expressão, eu quero ver com os irmãos, né? Que Jó, ele passou, né, por toda aquela provação, Deus permitiu, quando a gente conhece bem a história de Jó, como o diabo entrou ali, e foi a permissão de Deus para destruir tudo que ele tinha, depois Deus restituiu lá no final. Mas você lembra que os três amigos começaram a chegar naquele momento da luta e começaram a dar suas opiniões, Jó tentou se justificar, aconteceu muita coisa, né? Ali naquele momento, até Deus lá na frente se apresentar para Jó e lá na frente Deus falar com ele, né, para que ele se apresentasse como um homem. Deus começou a mostrar o Deus poderoso que estava no controle. Depois lá na frente ele ainda vai orar pelos amigos, né? E aqui no capítulo Jó, no capítulo 16, versículo 20, né, no momento daquelas aflições, que ele passou uma aflição muito grande, né? Ele usa uma expressão aqui, Jó 16, 20, ele diz assim: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Os meus amigos zombam de mim, irmãos. Olha que situação, né? Os próprios amigos dele zombam dele. Então, eu fico pensando, né? O que faz um amigo zombar de outro? Eu falo de um amigo mesmo verdadeiro. Hoje uma palavra que eu quero assim que você pense mesmo nisso, porque nós temos que preservar as verdadeiras e boas amizades, porque vem de Deus. Você vê aqui que já na Bíblia nos mostra uma amizade entre Jonatas e Davi, né? E teve uma aliança que Deus se agradou daquela aliança que eles dois fizeram. A amizade é algo muito importante, então é muito precioso na nossa vida. Então, olha só, irmãos, eu fico pensando nisso, né? Jó, naquele momento de tanta dificuldade, talvez se os amigos se calassem, seria melhor, estivesse ali do lado dele, não falassem nada, mas eles começaram a falar, e por não entender o trabalho de Deus, até falaram coisas que não deviam, mas amém. Mas o que faz um amigo zombar de um outro amigo? Um insucesso, né? E você olhar para o seu amigo e você zombar dele. Não, a gente quer de um amigo sim, a sinceridade. O amigo verdadeiro é aquele que ele fala a palavra pode ser dura, mas ele fala no momento que ele tem que falar, ele fala a verdade para você, no momento que ele tem que se alegrar, ele se alegra, no momento que ele tem que chorar, ele chora. Esse é o verdadeiro amigo. Mas Jó, naquele momento, a Bíblia diz que os amigos estavam zombando dele. Sabe aquela expressão que a gente usa, uma expressão popular, né? Que também quando eu estava pensando aqui nessa palavra, Deus me colocou aqui, eu me lembrei. Sabe essa expressão do amigo da onça? Olha o amigo da onça. Né? Então as pessoas falam do amigo da onça no sentido de brincadeira, às vezes, né? Para brincar. Mas aquele amigo da onça também é nesse sentido também, né? Aquele que é amigo da onça é que aquele cara que, né, na hora que você tá ali, você, né, conta com aquela amizade, o cara te larga na mão, que o cara realmente, né, te abandona, né? Ele age realmente com falsidade, com mentira, com ofensa. Ele acaba te prejudicando. E você pensa que o cara é teu amigo, o cara não é, é o amigo da onça. Fala, fulano, teu amigo da onça. Né? A gente usa aquela expressão, é um ditado popular, né, bem antigo, e essa ficou, né, essa expressão aí, e todo mundo quando fala amigo da onça, toma cuidado, o cara é amigo da onça, então ele não é teu amigo verdadeiro, né? Ele tá contigo ali, mas na realidade ele não quer o seu bem, ele não é o seu amigo, né? Não sei se você conhece alguém assim, ou já conviveu com alguém aqui, ou já se relacionou com pessoas assim, mas veja bem, irmãos, ele voltando para o texto, ele diz assim, manda trazê-lo, traga ele. Não importa que ele é paralítico. Não importa. Manda trazê-lo. Porque Jonas é meu amigo. E o que eu puder fazer para abençoar, para ajudar a casa do meu irmão, vamos dizer assim, um amigo como um irmão, né? Eu vou fazer. A gente não mede esforço, irmãos.
Um amigo, ele não mede esforço para ajudar o outro amigo. Ele não pensa nas consequências, ele não fica olhando as dificuldades. Né? Davi, ele poderia se colocar numa posição, poxa, Deus cumpriu uma promessa, eu sou rei, eu tenho tudo que eu quero. Saul morreu, Jonatas morreu, mas deixa para lá, eu vou viver a minha vida, eu não vou me preocupar, eu não vou agora cuidar de um filho. Pois é, mas olha só, irmãos, como é profundo uma verdadeira amizade, né? Aonde leva uma amizade sincera. Como é bonito, como é verdadeiro, né? A gente vê essa passagem, eu fiquei pensando, meditando nisso, a gente vai chegar lá na frente, Deus ainda vai te mostrar outras coisas importantes aqui. Então ele disse, versículo 7, olha lá, nós continuamos um pouco mais aí no texto aí, né? Ele diz assim, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei, versículo 7, né? Vendo Mefibosete, versículo 6. Versículo 6, tá? Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Ele estava diante do rei, né? Então ele tinha que se prostrar, porque Davi agora era o rei, não era mais seu avô. Saul era seu avô. Então era Davi. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo, o rei, né? Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, olha lá, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha só, irmãos. Quando Mefibosete veio se encontrar com Davi, que alguém foi lá e Lodebar e trouxe, né? Mudou e trouxe ele de volta. Não sei o que Mefibosete veio pensando no meio do caminho, talvez muitas coisas passou na cabeça dele. O rei está me chamando, o rei Davi, ele conhecia, ele sabia, né, de toda a história que havia, da maneira como seu avô perseguiu e tentou de todas as maneiras matar. Ele sabia que o pai dele não, mas o avô, né, ele fez uma perseguição implacável, Davi, né, mostrou um ódio muito grande, ele queria matar, né, de todas as maneiras. Então eu não sei o que se passou, eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Mefibosete naquela hora. Talvez ele tenha pensado, putz, ele me chamou para quê? Para me matar, né? Porque quantos males, né, Saul trouxe para Davi, claro que Deus guardou, mas quantos males, né? Por isso que Davi, quando ele chama Mefibosete, ele diz assim, não temas. Ou seja, Mefibosete não fica com medo. Em outras palavras, não vou te fazer mal, eu não vou tirar a sua vida por causa do teu avô, por tudo que ele fez. Não, ele disse, não temas, porque eu vou usar de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha só, irmãos, que coisa assim tremenda, né? E uma atitude dessa, né, a atitude de Davi é uma atitude de um homem que tinha era uma grande amizade, era um amor muito grande. Que o amor ele faz isso, né? Ele faz encobrir defeitos, imperfeições, o amor, a amizade, né? Quando ela é verdadeira. Ele diz assim que ele não temesse porque ele ia restituir tudo a ele. Tudo que pertencia ao seu pai, ao seu avô, Saul, ele ia entregar tudo a ele de volta. Por causa de uma amizade. Porque Davi e Jonatas eram verdadeiros amigos. Às vezes eu vejo as pessoas falar assim, poxa, meu amigo, né, fez isso com aquilo comigo, meu amigo me decepcionou, meu amigo me deixou na mão. As pessoas hoje usam uma expressão, né, que nem fala do amor de uma maneira tão, como se fosse uma coisa assim tão natural. Falando eu te amo, eu te amo. Não é assim não, irmãos. O amor é um sentimento profundo, né? Moisés diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força. E a gente usa essas palavras como se fosse uma coisa muito fácil, muito natural. Não é assim. Amigo também. As pessoas falam, o meu amigo, a minha amiga, o meu amigo. Uso, né? Acho que é força da expressão, às vezes, de falar, né? Antigamente a gente falava assim, era mais colega, né? Meu colega e tal. Na minha época era mais colega. E amigo era uma coisa assim mais reservada. Quando a gente falava, eu tenho um amigo que, né? Porque a gente sabe a gente diferenciava o amigo do colega. O colega estava ali e tal, dava uma malinha e tal, colega. Então, um amigo é aquele que ouvia a gente, que chorava com a gente, se alegrava com a gente, que estava com a gente para tudo que era situação, estava aí, você podia contar.
não é? Então a gente separava isso daí. E hoje as pessoas falam amigo e tal, e então você vê, ele vai restituir, irmãos. Por amor a Jonatas, a amizade, ela faz isso. Deus, ele vai colocar, sim, porque isso é de Deus, ele vai colocar pessoas do teu lado que serão muito importantes na tua vida, que serão verdadeiros amigos. Porque você precisa disso. Na tua caminhada com Jesus, você vai precisar de alguém, pessoas do teu lado, que vão naquela hora certa, vai ter uma palavra de renovo, uma palavra de força, de ânimo novo, uma pessoa que vai te encorajar, ou pessoas que vão realmente vir, estar com o teu lado e falar assim, ó, irmão, pode contar comigo para tudo, mas pode contar. Aquela pessoa que é de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, não importa. Mas Deus coloca mesmo, sabe? Porque Deus sabe que nós precisamos mesmo, né? Nós precisamos um dos outros e Deus ele coloca pessoas, né, na nossa vida realmente, enviadas por eles, que são amigos, são irmãos mesmo. Mas tem aquelas que são tropeços, infelizmente é ruim eu falar isso para você. Mas, né, são aquelas que vêm na nossa vida, que aparecem na nossa vida, a gente tem um relacionamento e acha que é uma amizade, não é. A gente acaba se decepcionando e por causa disso a gente começa a fechar as portas para os verdadeiros amigos, as verdadeiras amizades. Você não pode fazer isso, né? Eu quero ver com você em Provérbios, que é aquele texto bem conhecido que tem em Provérbios, Provérbios 17, né? 17, fala lá. Provérbios 17. Ele nos diz assim, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Né? Naquele momento da angústia, o amigo, né? O amigo, ele é o irmão, né? Ele é aquele que está ali tudo, em todo o tempo, né? E em Provérbios nos dá um alerta sobre isso, também no capítulo 16, agora voltando mais um, né? Ele diz assim, versículo 28. O homem perverso espalha contendas, olha lá. E o difamador, difamador é aquele que fala mal da pessoa, que quer difamar alguém, né? Joga injúria, fica amaldiçoando, difama as pessoas, né? Separa os maiores amigos. Então você tome muito cuidado com isso, porque aparece aqueles que são os difamadores. Que de repente você tem um relacionamento com alguém, uma pessoa que você gosta muito, é seu amigo, e aquele difamador, ele vai fazer tudo para que você rompa aquela amizade, né? Como ele diz aqui, né? O difamador, ele espalha a contenda, separa os maiores amigos. Então ele fica ali no meio e muitas vezes ele fala, né? Ele difama aquela pessoa, ele vai chegar para você e você vai falar das pessoas, ah, não, essa pessoa não é nada disso, ele é isso, ele é aquilo. Ele vai começar, né, a difamar aquela pessoa, caluniar aquela pessoa, desonrar, né? Porque difamar é isso, desonrar aquela pessoa, né? Você admira aquela pessoa, fala, poxa, esse fulano, né, é uma pessoa maravilhosa, não que nada disso, é isso, ele é mentiroso, ele é enganador. Então ele vai tentar difamar, ele fazendo isso para poder acabar com aquela tua amizade com essa pessoa. Preste bem atenção nisso, não sei se porque eu estou te falando isso hoje, porque talvez você esteja até perdido amizade na sua vida porque você se deixou levar por essas pessoas. Ou está perdendo alguém que é um amigo realmente verdadeiro, uma amiga verdadeira, e você está perdendo isso. Porque alguém está difamando essa pessoa, falando. Não se leve por isso. Você tem que chegar nos olhos da pessoa que é seu amigo, você não conhece ele, vai lá falar com ele, vai de encontro. Se a pessoa está falando isso dele, chega nele e fala, ó, fulano falando isso de você, mas eu acredito em você que você não é dessa maneira. Vai lá tirar suas conclusões diretamente. Não fique colocando coisas na sua cabeça e tomando decisões porque alguém está falando a respeito disso, daquele. E porque eu estou te falando isso, Deus está aqui, né, nos dando essa palavra hoje. Mas voltando aqui para o texto, irmãos, sabe, a Bíblia fala, e no capítulo 6 que nós paramos, versículo 6 aqui, né, ele disse assim, né, versículo 7, né, desculpa, irmão, 7, 8, né, ele diz assim, que é restituir a ele, então se inclinou e disse, versículo 8, então se inclinou quem, versículo 7 diz, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu, porque era um homem aleijado, um homem paralítico, um deficiente físico. Ele disse que agis de bondade. Você sabe que a bondade é um fruto do Espírito Santo, né? Nosso Deus, ele é bom,
né? Nosso Deus é benigno mesmo. E quando fala do fruto do Espírito Santo, a gente sabe que o fruto é a bondade, né? Benignidade, ela é a natureza de ser bom, e a bondade é o ato. Quando você age de bondade com alguém, vai agir de bondade com Jonas, com Mefibosete, porque por amor a Davi, por amizade. Isso nos leva lá em João. Você deve estar pensando, mas por que o pastor está trazendo essa palavra? Isso me leva lá em João, quando a gente fala de amizade, de amigo, né? Quero que você comece a pensar aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Aí Deus me levou lá também. Quero que você venha comigo aqui. João, capítulo 15, né? O Senhor diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, né? Ninguém tem maior amor do que este, Jesus falando, né? João 15, 13. De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aí vem Jesus e fala da amizade, né? Você sabe que Jesus tinha um amor muito grande pela família, né? De Lázaro, Marta e Maria. Quando soube da morte de Lázaro, né? Veio a notícia para Jesus que o amigo, né? Que o seu amigo estava morto. E o amigo era Lázaro. Jesus tinha uma estima, um carinho muito grande por aquela família. Tanto que Jesus chorou quando chegou ali. Ele chora, vem Marta, vem Maria. E ali, e Lázaro tem um amigo, né? Lá em João 11 fala que ele era amigo do Senhor Jesus. Então Jesus ele vem e fala assim, ó, que ele vai dar a vida dele para os seus amigos. Você é amigo de Deus? Porque Jesus é o nosso amigo. Ele diz assim, ó, ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está chamando, né, os filhos de Deus, aqueles que temem a Deus, essa palavra de amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O amigo é isso, né? O amigo, ele está junto, ele compartilha, ele divide todas as coisas. Ele tem, né, aquela visão, né, aquele respeito, aquele carinho, né, aquele que você pode contar com ele para tudo mesmo, todo tempo, e vai estar ali. Então ele diz ali, já não vos chamo de servos, versículo 15, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados o quê? Amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha que profundo isso. O servo não sabe, mas o amigo sabe. Sabe por quê? Porque o amigo ele tem intimidade. O amigo ele é íntimo da gente, não é assim? Na nossa vida, aquela pessoa que você tem uma amizade, ele é íntimo. Você conta segredos para ele, que você confia que ele vai guardar aquilo, ele vai te ajudar, ele vai dar uma palavra. E Deus ele quer essa comunhão, essa amizade, né? Nós temos que ser amigos de Deus, amigo de Deus. Temos essa intimidade com o Senhor, né? Porque ele diz, eu tenho dado a conhecer, né? Os segredos, né? Os mistérios do céu. Ele diz assim, né? Que porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai tem falado. Então Jesus estava ali confiando, né? As palavras do Pai para eles. Uma amizade de amigo. Por isso que eu estava aqui meditando e pensando nesse texto, né? Quando eu trouxe aqui para que a gente estivesse meditando nessa noite, a importância mesmo, né? Da questão do amigo, da amizade, não é? E aqui, para a gente ir mais um pouco aí, mais, né, um pouco antes de encerrar, então, Davi, ele chama, ele fala, vou te restituir tudo. Talvez ali Mefibosete foi pego de surpresa, porque ele poderia ter pensado, ó, Davi, ele vai me odiar. Mas por quê? Ele vai me odiar por causa de Saul, porque o meu avô, ele tentou matar ele tanto tempo, né? Ele vai ter ódio de mim. Mas você vê como é que é a amizade, irmãos? Como é que é o amigo verdadeiro? Davi, ele poderia realmente falar, vou me vingar, né? Por Mefibosete, porque... Não. E aí a Bíblia diz o que, irmãos? Que ele diz aqui, ele chama, versículo 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-te-á, pois a terra, tu, teus filhos, já li isso aqui, né?
e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Como um dos filhos do rei, irmãos. Sabe o que é isso? Davi põe a mesa para sua família. Para sua família. Mefibosete agora ele passa a fazer parte da família de Davi. Tamanha era a amizade, respeito à amizade, o amor que ele tinha para o Jonatas. Porque Mefibosete ele estava conhecendo agora, né? Mas o amor, a amizade, a aliança com Jonas lá atrás não ficou apagado no coração de Davi. Então ele vai sentar como um dos filhos de Davi, né? Porque Davi tinha seus filhos, sentava à mesa, colocava a sua família, e agora estava alguém lá, que era Mefibosete, sendo tratado como um próprio filho de Davi, sentado à mesa, e todas as terras, o que tinha, né? Que era os bens que Saul tinha, que Ziba estava ali tomando conta, que era o servo lá de Saul. A Bíblia diz que ele entregou, ele restituiu tudo. Ele entregou tudo para Mefibosete. Fez com que ele cuidasse da terra, né? Ziba, você vai cuidar, vai alimentar o servo e tal, vai cuidar da terra do seu senhor. Ele estava dando tudo para restituir tudo para ele. Fruto de uma amizade. Mefibosete recebe tudo de volta, né? Ele volta de Lodebar, ele restitui tudo que era de Saul, fica para ele, inclusive Ziba e os servos estavam todos sob o comando de Mefibosete, só que ele só comia na casa do rei, né? Ele só comia na mesa do rei, porque Davi fez questão de que ele sentasse à mesa e tratava ele como um dos filhos do rei lá, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, aí fala aqui do filho que ele tinha, né? E morava Mefibosete em Jerusalém, versículo 13, porquanto comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. O que nos faz uma amizade, né? O amor de uma amizade. É como Jesus disse, né? Que nos chama amigos porque ele tem nos dado a conhecer. Ele deu para os discípulos e fala tudo aquilo que o Pai, a revelação, sua palavra, ele tem nos dado, nos alimentado, nos orientado, porque nos chama de amigos. Somos filhos de Deus, amigos de Deus, irmãos. Então hoje eu quero trazer essa mensagem e também te lembrar e trazer um homem também que você conhece na palavra, que Josafá falou, Isaías 41, versículo 8, a Bíblia fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Né? Ele diz aqui, mas tu Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tiago fala isso, desculpa irmãos, Tiago fala isso, que ele repete as palavras que estão no livro de Isaías 41, 8, quando ele diz que Abraão foi amigo de Deus. Agora você para e pensa então, por que Abraão foi considerado amigo de Deus? O que Abraão fez para que ele fosse chamado ou eleito amigo de Deus? Veja a obediência de Abraão, veja a fé, né? Como um homem que é considerado o pai da fé. Veja um homem que não teve assim medo por amor a Deus e temor a Deus, de tentar ia sacrificar o seu próprio filho, Isaac, né? Porque quando o Senhor pediu, né, a prova dele foi ele sacrificar seu próprio filho, mas ele vai até o fim com aquele cutelo, com o machado, e quando Deus fala ali com ele, e ele ofereceu o seu próprio filho, né, para Deus, um homem que obediente, de fé, um homem que confiava em Deus, porque ele diz lá que mesmo que ele matasse, Deus ia, né, ele tinha o poder de ressuscitar. Tamanha era a fé, a confiança que ele tinha em Deus. Ser amigo é isso, irmãos. E Deus tem nos chamado para ser filhos e amigos de Deus. O amigo é isso. Ele confia totalmente no seu Senhor, ele abre o seu coração, ele não tem medo, ele sabe que Deus nunca vai abandonar, Deus
Ele está com ele o tempo todo. E nós, nisso no Senhor, nós podemos confiar, é verdade. Agora vai um alerta para você que está ouvindo essa mensagem, porque você quer ser amigo de Deus? Ah, pastor, eu sou amigo de Deus, sou filho de Deus, eu quero ser amigo de Deus. Você diz, porque eu oro, porque eu sou amigo de Deus, eu vou para a igreja, eu oro, eu louvo, eu prego. O amigo de Deus, ele tem vida, ele tem comunhão com Deus. O amigo de Deus, ele não tem amizade com o mundo. Porque a Bíblia diz que a amizade de Deus, a amizade, né, do mundo é inimizade com Deus. Se você quer se tornar cada vez mais amigo de Deus, não ame tanto o mundo, as coisas do mundo. Porque Tiago 4, capítulo 4, versículo 4, ele fala que a amizade, né, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Não é isso que Tiago fala? Então, se você quer se tornar verdadeiro amigo de Deus, comece a rejeitar na tua vida as coisas, os prazeres deste mundo. Olha lá. Infiéis, Tiago 4, 4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade do mundo, né? Por isso que João diz, não ameis o mundo, né? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que você quer ser? Amigo do mundo? Se você quer ser amigo do mundo, quer ser a pessoa que quer abraçar o mundo, você gosta muito das coisas do mundo, ele diz aqui que é inimizade contra Deus. Agora, se você quer ser amigo de Deus, você vai ter que ter uma inimizade contra as coisas do mundo, irmãos. Para que você lá na frente seja chamado como Abraão, olha lá, o Pedro, amigo de Deus. Coisa bonita, né? Essa história de Abraão. E porque para ele ser chamado amigo de Deus, realmente Abraão mostrou que ele tinha um amor muito grande, uma fé muito grande, uma obediência muito grande a Deus. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. O Senhor é nosso amigo, sempre foi, sempre vai ser. Eu estava aqui pensando, quando eu estava meditando essa palavra, me lembrei de um louvor, se estivesse na igreja, né, Abigail, né, Abigail? Ela ia dar risada porque o pastor às vezes puxava um louvor antigo, né, Abigail? E era um louvor que a gente cantava, né? Hoje não tem acompanhamento, não tem nada, a gente está fazendo os cultos aqui através desses áudios, né? Mas ele diz assim: conhecer um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Então ele conhecia o grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo. Deus sempre será o nosso amigo. Sabe por quê, irmãos? O amigo é aquele que está em todo tempo. Faça chuva, faça sol, tá frio, tá calor. Você está ruim, o amigo está com você. Você está desempregado, o amigo está com você. Você está empregado, o amigo está com você. Você está com saúde, o amigo está com você. Você tá sem saúde, o amigo está com você. Você está alegre, o amigo está. Você está chateado, o amigo está. O amigo é aquele que está com você o tempo todo mesmo. Jesus, ele é assim, está com a gente o tempo todo. Mas Deus coloca pessoas na nossa vida também que são assim, que está com a gente o tempo todo. Aquela pessoa que diz, sou tua amiga e tudo. Você pode contar seu amigo, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora do problema, da luta, você olha para um lado e para o outro, cadê ele? Cadê ela? E assim, às vezes a gente vê, as pessoas abrem a boca e falam, não, pode contar, eu sou contigo, pode contar comigo, sempre sou teu amigo, mas na hora que a tua pedra no sapato, na hora que vem a tempestade, na hora que o mar se levanta, na hora que as muralhas, é que fica. Muitas vezes você olha para um lado e para o outro, você, cadê os meus amigos? Aí você olha, você põe o joelho no chão, você ora, aí você começa a orar, aí Jesus vem e se apresenta para você e fala, filho, eu estou aqui, eu conheço as tuas lutas, pode abrir teu coração. Jesus realmente, ele é o nosso grande e verdadeiro amigo, o maior amigo de todos, pode ter certeza disso. Mas é claro que nós temos muitos amigos preciosos que Deus tem colocado na nossa vida. O marido, ele é o amor da esposa, mas ele é um amigo também, porque o casal ele tem que ter essa amizade de poder um sempre confidenciar as coisas ao outro e desabafa, chega do trabalho cansado e ele fala, ela ouve, ela ouve. Isso é né? O casamento tem isso também, né?
é o amor, é a amizade, é o respeito, é a cumplicidade. A gente sempre fala essas coisas lá quando a gente está na igreja. Isso tudo faz parte do casamento, né? Para o casamento ser bem sucedido. Então, Jesus, ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo mesmo. E o amigo é aquele que está com a gente para tudo que der e vier. Não é? Às vezes na vida a gente se decepciona, sei como você e eu também, algumas pessoas que se diz que é seu amigo, mas na hora que vê o problema, você está desempregado, ele some da sua vida, você liga aí, não acha mais, né? Porque ele fica preocupado que você está desempregado, na hora que vem a tempestade, cadê ele? Mas na hora das coisas boas ele aparece, então você fica ali, puxa vida, não é? Meu amigo é aquele que está contigo, irmãos, em todo o tempo. É na luta, na alegria, na dificuldade, na hora que todo mundo te abandona, tá lá o teu amigo do teu lado, fala, tô caminhando contigo aqui. Se você cair, eu vou cair junto com você. Nós vamos estar juntos. Você levanta, eu me levanto com você, mas não vou te deixar só. Não vou te deixar só, você vai botar com você até o fim. Não é? Quantos já falaram para você, quanto eu estou contigo até o fim, de repente some da sua vida. Jesus disse para Josué o quê? Não te desampararei. Não te desampararei, Josué. Eu estarei contigo por onde quer que fores. Assim como fui com Moisés, serei contigo, que é amigo maior, melhor do que esse, que está sempre e diz, eu não te desamparo, eu estou o tempo todo contigo. Né? A gente tem pessoas que são nossas amigas, eu sei que um amigo não pode estar o tempo todo contigo. Você está no trabalho, ele está na escola, você está num lugar, ele está no outro. Eu sei que quando você precisa dele, ele está ali, mas um amigo que está sempre o tempo todo só é Jesus, não existe outro. Esse é por isso que ele é o nosso maior e grande amigo. Mas Deus também está nos levando através dessa palavra para que você guarde as suas amizades, percebe bem as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, são amigos verdadeiros, sinceros com você. Você mesmo tem condições de avaliar isso. Como, pastor? Eu sempre falo que a gente sempre, a gente olha assim a árvore, né? O fruto. Né? Jesus nos ensinou isso, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, a maneira de a gente ver, se a gente, as pessoas que são seus amigos, nossos amigos, é pelo fruto. São as atitudes, né? São as palavras. É por aí que a gente reconhece as verdadeiras amizades. E com relação a esse Deus não tem nada que se falar nem se acrescentar, né? Ele se revela na palavra, nos sonhos, ele usa profetas, ele mostra para a gente que é o nosso grande amigo, está o tempo todo ao nosso lado. Amém? Eu não tenho mais tempo, fecha teus olhos, vamos orar. Hoje a palavra é amigo, é amizade. E eu deixo essa mensagem aqui encerrando e falando para você, você quer ser amigo de Deus? Porque Deus ele é teu amigo, mas muitas vezes nós não somos amigos de Deus. Nós não obedecemos a Ele. Jesus falou que chamou os discípulos de amigos porque nós obedecemos a sua palavra. Nós estamos muito apegados às coisas deste mundo, não é? Nós temos que nos desgarrar um pouco das coisas do mundo. Nós temos que nos aproximar mais de Deus, buscar mais uma vida de comunhão, de santificação na presença do Senhor. Amar esse Deus de todo o coração, porque Ele nos chama para sermos filhos amigos de Deus. Amigos mesmo, para andarmos com Ele lado a lado. Porque o amigo é aquele que confia tudo, né? Um para o outro. E Jesus quer confiar muitas coisas na sua vida, entregar muitas coisas nas tuas mãos. Mas como é que Ele vai fazer isso? Se você não é ou não tem sido um verdadeiro amigo dele. Não é? E muitas coisas Ele tem para entregar na sua vida, confiar nas tuas mãos, porque você é um amigo de Deus. Você é um amigo de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, um Deus eterno, Deus de toda a glória. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. O Senhor colocou no meu coração essa palavra, me levou ao tempo, ao passado. Amigos meus que estão vivos, alguns já se foram. Lembrei da infância, da juventude, lembrei de muitas coisas. Ah, Jesus, como é bom, Senhor, saber que podemos contar o tempo todo com a Tua presença. És o nosso amigo, assim como Abraão foi chamado de amigo de Deus. Nós também, Senhor, estamos aqui e queremos obedecer a Tua voz, fazer a Tua vontade, Pai. Tu és verdadeiro amigo, Pai, fiel, santo, que sempre está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Mas vem agora sobre as nossas vidas, Senhor.
Venha, Senhor, ó Deus, através dessa mensagem, falar no coração dos teus filhos nessa noite. Há verdadeiras amizades que não podem se romper, meu Pai. Mas há verdadeiras amizades mesmo, que talvez tenham assim sido afetadas por situações, problemas ou influência de outras pessoas que estão se desfazendo, mas que foi preparadas pelo Senhor. Então que o Senhor Deus venha restituir também essas amizades. E aqueles, Senhor, que vêm também para enganar, que não são verdadeiros ou reais, que o Senhor Deus venha colocar e fazer que tudo venha à tona, Pai. Que o Senhor venha trazer tudo às claras, Senhor. Tudo aquilo que estiver oculto, escondido, mas que o Senhor venha trazer tudo às claras, Senhor. Assim como essa mensagem, a verdadeira amizade entre Davi e Jonatas, meu Pai. Ah, Senhor, o fruto de uma verdadeira amizade, Pai. A bondade, ó Senhor, da maneira como Davi ele foi realmente ali para poder restituir, não só restituir, mas resgatar tudo aquilo que era do seu grande amigo Jonatas, Senhor. Assim é nas nossas vidas hoje, Senhor. Que a gente possa nos dar mais, ser amigos mais uns dos outros, Senhor. Ah, Senhor Deus, não só na família, às vezes na família existe inimizade dentro do lar da família, Pai. Amigos, dentro do lar da casa, fora do lar da casa, no nosso bairro, no nosso ambiente de trabalho, que possamos ser amigos sinceros, Senhor. E Deus coloca mesmo pessoas, meu Pai, pessoas do nosso caminho, que são verdadeiros enviados do Senhor para serem amigos verdadeiros nossos, Senhor. Então que, ó Deus, a gente possa preservar as amizades e não deixar que o difamador ele venha separar e destruir as verdadeiras amizades, meu Pai. Abre o nosso coração para que essa palavra venha penetrar, venha trazer muitos frutos para teu louvor e para a tua glória, Pai. Assim eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Continua com as tuas mãos abençoando e guardando as nossas famílias, Pai, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.